Fala pessoal, mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Aqui é Felipe Zapalá. Abraham Wang. Vamos falar hoje sobre resiliência, estamos em fevereiro de 2025, nosso segundo podcast desse ano. A gente vai falar sobre resiliência dentro da linha editorial de pai para filho. Então aqui o ponto é a gente falar sobre esse mesmo assunto, mas sob a perspectiva de um solteiro que não está casado ainda, não tem filhos, o que significa resiliência para esse cara. O que você acha, Fê? Saca. Eu Você acho tem que quanto? é 25? Não. 22. Eu acho que essa fase é Não, muito... fala a verdade, senão o pessoal vai acreditar. Vai acreditar? É. Eu tenho 35. Mas eu acho que é engraçado porque talvez, acho que eu me identifico nesse ponto que já passei por algumas coisas, mas talvez eu não faça ideia do que ainda vai vir, sabe? Sim. Então, você se sente resiliente, mas quando eu acho que senta na mesa e vê por exemplo, né, a vida de vocês e o que vocês têm enfrentado e passado, talvez eu fico, caraca, eu sinto que talvez até aqui foi difícil, né? Muita coisa, mas eu sei que ainda tem muita coisa por vir. Eu acho que... Então você fala que isso gera uma esperança. Gera esperança, mas ao mesmo tempo dá um certo receio, né? Que você fala, caraca, não foi fácil. Se a gente for pensar em resiliência quando você é solteiro, ela está muito mais relacionada ao seu próprio desenvolvimento do que do outro. Então, assim, adolescente ou bem jovem, o que é ser resiliente? É você não parar de se desenvolver. Independente se você está falando na área relacional, espiritual, material ou intelectual, a resiliência está muito relacionada ao seu desenvolvimento pessoal e à dificuldade envolvida nesse desenvolvimento. Faz sentido? Eu acho que a resiliência, inclusive quando você é mais jovem, ela tem menos complexidade, talvez ela até seja muito mais parecida com persistência e resistência do que quando você é pai. Porque são menos adaptações que você vai precisar nesse curto espaço de tempo. Sim. Falando disso, eu lembro um pouco como era a minha adolescência, minha infância, e de como eu vejo que, às vezes, ensinamentos que eles não são tão explícitos, mas que eles nos ensinam um pouco a resistir. Eu acho que eu tenho dois bons exemplos, que é, primeiro, fazer alguma coisa, sei lá, tocar um instrumento ou fazer uma arte marcial, alguma coisa nesse sentido. Eu lembro de, por diversas vezes, começar e não finalizar alguma coisa. O quanto isso, ao longo do caminho, até hoje eu olho e falo, nossa, eu queria ter um hobby, alguma coisa fixa, e eu nunca consegui desenvolver, porque desde lá de trás eu tinha paixões momentâneas por alguma coisa, ou por um instrumento, ou por algo específico, e acabava desistindo. E, ao mesmo tempo, eu não tinha esse impulso de talvez alguém chegar e falar, não, você não vai desistir agora, vamos esperar pelo menos mais um pouco, vamos, né, levar um pouco mais. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro da minha mãe, esses dias eu fui numa papelaria, essas papelarias novas que tem, tipo Calunga, né? E aí tem aqueles quadros de você colocar na tela, tipo uma lousa, e tinha uma lá de educação de filhos, não sei se vocês já viram esses, que é tipo uma dinâmica mensal, que se o filho fizer todas as atividades, chega no final do mês ele tem alguma premiação, sendo financeira ou sendo alguma coisa. E, cara, era impressionante, porque eu lembro que na porta do meu quarto, na parte de dentro, minha mãe deixava um quadro com todas as minhas atividades que eu tinha que fazer extra, brincar e coisas da casa, assim, tipo, ajudar não sei o quê, arrumar meu quarto. E quando eu atingia esses objetivos, a minha mãe me premiava com um brinquedo. Uau. Então, todo mês, no final do mês, a gente sentava e ela fazia um fechamento, olhava ali, se foi isso, foi aquilo. Nossa, não foi. No mês inteiro, mano. Não tem brinquedo. Legal, né? Esse mês. Não Você tem faz brinquedo isso esse em mês. casa? Acho que é aí que vem minha organização, tá vendo? Eu sou muito organizado. Eu acho que eu fazia tudo isso e não tinha premiação nenhuma. Nada mais que sua obrigação. Mas eu vejo pontos onde o ensinamento... Mas é legal porque a criança, o adolescente, tendo essa visualização, ele começa a ter um pouco dessa noção de eu tenho que aguentar, resistir, tenho que ter essa persistência. A noção de... Eu acho que para o adolescente, a noção da recompensa é muito importante. Caraca.
E aí entra um pouco do papel do pai, mas a gente não vai falar sobre o pai. Mas explicar ou visualizar a recompensa por o que você está fazendo costuma ser algo que gera muito efeito para a resiliência. Então, se você é adolescente e você não está conseguindo realizar objetivos que você colocou para você mesmo, talvez você não esteja suficientemente envisionado naquilo que você está querendo fazer. Então, sei lá, eu tenho obrigação, eu quero fazer academia. Tá bom, mas por que você quer fazer academia? Porque eu quero ficar... O verão está chegando. Porque o verão está chegando. Tá bom, então quer dizer que quando o inverno está chegando, você não vai mais fazer. Então, talvez o que você está visualizando, os seus objetivos, eles precisem ficar um pouco mais elaborados, um pouco mais claros, para você conseguir cumprir rotinas diárias dentro daquilo que você está se propondo. Na minha casa, eu não tenho filho adolescente oficialmente, tá? Uma pré-adolescência. Quase lá. Está com 12 o Léo, né? Está com 12 e a minha filha com 10. O sistema é um pouco diferente. Eu tenho uma lista de coisas importantes que não podem deixar de ser feitas no dia. Então, todo dia tem um checklist do dia, coisas importantes. E o nosso entendimento, da Esther, é de que a gente não vai usar isso como uma lista para gerar uma recompensa. Porque senão aquela recompensa fica altamente desejável, cria o negócio de viciar naquilo e tal. Então a gente pôs, olha, não pode deixar de ler 2 capítulos da Bíblia, fazer uma devocional de um salmo, aí tem uma lista lá, arrumar o quarto, ler um capítulo de um livro que não é a Bíblia. Tem um setlist que a gente define por mês. Caraca. São as coisas importantes. E orar, tal, aquela coisa, arrumar o quarto. Tal. Esse setlist feito, você também pode ter 1 hora de televisão, sei lá, 30 minutos de jogo. Então, a gente não vai para um sistema de recompensa. Claro, ainda eles são pequenos, mas mais para frente a gente tem que definir o porquê que você está fazendo isso. E eles fazem? Eles fazem, todo dia. Assim, é regrado? 100%, não 100%. tem? É mesmo? Final de semana que a gente está junto que muda um pouco a dinâmica, mas de segunda a sexta, na minha ausência, esse é o setlist. Então eles entendem o porquê que eles estão fazendo? Eles entendem, eles sabem que é importante. E as devocionais são todas por escrito, então eu leio todas elas. Caraca! Então, eu acho que talvez isso que vocês estão trazendo para um adolescente um pouco mais, uma idade um pouco mais avançada, ele vai começar a entender algumas coisas. Olha, eu lembro disso não ser na minha adolescência. Eu deveria ter uns 8 anos. É que lembra, né? Meus pais tiveram uma ruptura. Minha mãe tinha 18 anos, 17 anos. Não, 18, ela tinha uns 24 anos, sei lá, nessa época. E eu acho que era o recurso que ela achou ali para aplicar, né? E ao mesmo tempo, aquela época não tinha as coisas que tem hoje, né? Hoje você dá um presente, sei lá, é um iPhone, é uma coisa muito chamativa, assim. Aquela época era um jogo de xadrez, era uma coisa que... O nível de estimulação era um carrinho de ferro que você já ficava super feliz de ter, né? O estímulo estava mais fácil. Então, talvez a pessoa que está assistindo hoje, você falar que a sua mãe te dava uma premiação, tá pensando num videogame. Tá pensando em algo? Aquele era um Hot Wheels ali. Era um jogo de tabuleiro, era uma coisa bem simples. Eu nunca tive premiação, recompensa. Nunca tive as coisas muito definidas do que eu precisava fazer, mas também nunca tive recompensa. Sabe aquela coisa? Eu nunca tive mesada, mas também o que fosse necessário eu tinha à minha disposição. Então, eu acho que gerou pouca responsabilidade. Sério? Então, hoje eu vejo. Mas eu quero mencionar uma coisa, antes da gente terminar esse bloco aqui. Eu ouvi um podcast do Theo Hayashi, falando sobre estratégias para 2025, eu achei super interessante. E aí, no final, ele estava dando estratégias práticas para você ser mais resiliente e alcançar os seus objetivos. E eu ouvindo aquilo, eu estava ouvindo inclusive com o Toís, não sei se ele lembra, mas ele estava falando sobre formas práticas que se aplicam tanto para adolescente quanto para mais velhos, mas que estão muito relacionados a crescimento pessoal e objetivos. Então ele falou o seguinte, cara, você tem que ter alguns passos para que você consiga, utilizando-se da resiliência, atingir seus objetivos para um determinado ano. Então ele fala lá, cara, olha,
E a gente fala um pouco sobre isso também, dividindo nas áreas da sua vida. Ele falou sobre as 3 áreas, a gente usa 4 áreas, que a gente usa relacionamento também. Traça os objetivos, entende o que você quer para aquelas áreas. Aí você coloca, depois de você traçar um objetivo por um ano inteiro, você quebra aquilo em períodos menores, pode ser semestral, pode ser trimestral, pode ser mensal. Se você tiver toque, você faz um negócio semanal, né? Até cair no diário. Depois que você consegue fazer e determinar esses objetivos, ele fala um negócio que eu acho muito legal, você precisa criar sistemas para que você consiga ter rotinas. Então, assim, não basta você determinar objetivos, isso é muito legal. Se você não consegue trazer isso para a parte prática do seu dia a dia, e ele fala sobre rotinas de manhã e à noite, e sistemas que embarcam, nas quais essas rotinas embarcam, você não vai conseguir chegar naquele lugar. E eu acho isso muito legal. Ele deu um exemplo assim, o ditado é, como faz para você comer um elefante? Falar uma mordida de cada vez. Então, se você tem um objetivo e ele é difícil, você vai fazê-lo da forma que você consegue. Eu achei legal porque a mordida é uma coisa que é pouco. Sim. E qualquer um consegue, entendeu? Basta ter a boca para você conseguir. Então, não importa o tamanho do seu desafio, não importa o que você quer alcançar. Se você consegue quebrar aquilo para algo pequeno, que é uma mordida, você vai conseguir chegar naquele lugar. Legal. Aí, quando você pega a resiliência, fala assim, cara, usa esse sistema objetivo e prático, aplica a resiliência naquilo, você consegue qualquer coisa, cara. Pode ser passar numa faculdade pública, pode ser ser campeão num esporte, pode ser conquistar alguma coisa que você quer. Muito bom. Comprar um videogame, tanto faz. E um pai com esse entendimento pode ajudar a fracionar isso. O que eu fiz com os meus filhos, eu não cheguei nesse nível de detalhe, mas o que eu fiz com eles foi, já fiz mais de uma vez, sentar, dividir as 4 áreas, falar, cara, quais são os seus objetivos para cada uma dessas áreas, como é que a gente vai fazer para chegar lá. Muito bom. Já é algo, entendeu? Antônio, e como que a gente pode separar, adaptar, falando tanto para mulher, para menina, quanto para homem e menino? Essa questão da resiliência, tem alguma adaptação que a gente deve fazer para dar um conselho prático mesmo? Cara, no geral, as meninas são mais maduras do que os meninos. Eu estou tentando ver aqui Eu acho que os meninos costumam ser mais resistentes e persistentes. E as meninas mais complexas nos objetivos delas, sabe? Ainda que elas sejam mais emocionais. Eu acho que você consegue traçar objetivos, conversar, entender exatamente o que cada um vai fazer, mas as rotinas talvez sejam diferentes. Na minha experiência, pessoal, com os meus filhos, eu vejo uma diferença entre o homem e a menina. O homem é meio assim, me dá esse negócio, eu vou fazer, passar por cima de todo mundo, vou realizar esse negócio. E a menina não. Fala, eu quero fazer com excelência, quero fazer com calma, preciso entender o motivo que eu estou fazendo. É um pouco mais complexo. Você vê essa diferença com os teus filhos, não? Eu vejo também. Mas eu acho que, no caso da minha experiência com meus filhos, eu me identifico principalmente com o fato da minha filha querer fazer com excelência. Se a coisa está mal feita, ela quer fazer. O meu filho já leva numa boa. Vai empurrando, entendeu? O homem vai empurrando o negócio, de qualquer jeito. A menina não. Fazer direito, não é? Acho que é natural isso. Bom, você consegue se comparar com suas irmãs de alguma forma? Nossa, acho que eu nunca fiz esse exercício. Mas acho que sim, eu vejo elas muito, principalmente a do meio, né, que já tem mais de 20 anos, muito detalhista também. Detalhista, as coisas têm que se encaixar de forma até ficar esperando a perfeição assim, do processo. Né? Mas também tem essa característica um pouco também. Acho que fui rodeado fui criado por mulher, né? Então teve bastante coisa assim que... Tinha meu avô, figura mais forte, mas meu avô era assim também. Cara, resistente. Não quebrava nunca. É bizarro olhar assim, faz muito sentido. Bom,
Acho que esse episódio foi muito bom para a gente, principalmente, endereçar para os mais novos o quanto a resiliência também é importante no dia a dia para você conseguir alcançar certos objetivos individuais, não só coletivos, né? Eu acho que é uma hora que a gente tira um pouco comunidade e começa a focar um pouco na pessoa e a gente começa a entender o quão importante é começar a endereçar a resiliência mais novo, porque isso vai ter um impacto direto lá na frente, no futuro, né? Então, pessoal, lembre que a resiliência não é só o agora, é o depois também, que ainda tem muita coisa por vir. Top. Muito bom. Muito bom. Fechou. Fechou. Pessoal, obrigado. Até o próximo. Valeu.